Olha só, o homem admite que erra. De vez em quando a gente erra, diz Lula, como se fosse pouca coisa. Mas será que esses errinhos são realmente ocasionais ou já viraram rotina? Porque, pelo visto, escolher ministro virou um grande teste de paciência para o brasileiro. Agora, a melhor parte: eu tiro quem eu quiser, na hora que eu quiser. É tipo um chefe de torcida decidindo quem fica no time. Só que, em vez de melhorar a performance, a dança das cadeiras é para ajeitar os interesses políticos. E a pergunta que não quer calar: quem realmente tem o poder aqui? Porque se tem uma coisa que esse governo, e qualquer outro, sejamos sinceros, já deixou claro, é que quem senta na cadeira de ministro não é escolhido por competência, mas pelo peso político que carrega. E quando o chefe precisa vir a público para falar que às vezes erra, mas geralmente acerta, é porque a casa tá pegando fogo. O recado real por trás dessa fala é simples: calma, pessoal, tô tentando consertar a cagada, mas me deem um tempo. Só que o tempo quem paga somos nós. Agora, vamos ao ponto que importa. Essas nomeações são para melhorar o governo ou só para garantir que a base aliada continue satisfeita? Porque, convenhamos, quando um ministro sai, dificilmente é porque foi incompetente. Geralmente é porque alguém mais forte politicamente exigiu o cargo. O jogo é bruto, e quem manda mesmo não é o presidente, mas sim os grupos de interesse que seguram o governo. No fim das contas, a grande pergunta é: quem realmente manda nesse país? Lula, o Centrão, os caciques do PT, ou tudo junto e misturado? Enquanto isso, a gente segue assistindo a esse teatro, como se a escolha de ministros fosse sobre governar o Brasil, quando na verdade é só sobre quem tem mais influência para ganhar um pedaço do poder. E aí, Brasil, tá achando que essa tal de reforma ministerial é sobre melhorar o governo? Acredita mesmo que os ministros estão sendo trocados porque alguém olhou e pensou: acho que podemos colocar alguém mais competente aqui? Ah, meu amigo, se fosse assim a gente já teria um país de primeiro mundo. Na real, o que tá rolando é um verdadeiro leilão de cargos. E quem tá gritando as ofertas mais altas? O famigerado Centrão. A turma que não pode ver um ministério vazio que já sai correndo com a plaquinha de "eu quero". O Ministério da Saúde, por exemplo, virou moeda de troca. O nome da vez para a cadeira de Nízia Trindade? Alexandre Padilha. Mas espera aí, ele é o mais qualificado para o cargo? Ou só é a peça perfeita no tabuleiro para manter o jogo político equilibrado? A troca faz parte do pacotão de favores que o governo precisa pagar. O Centrão quer mais espaço. E Lula, que já aprendeu que governar sem essa galera é impossível, precisa distribuir os presentinhos. Não importa se a nova escolha vai melhorar ou piorar o sistema de saúde. O que vale é manter o Congresso feliz. A pergunta que fica é: e o povo? Ganha o que com isso? Ah, mas calma, não para por aí. Essa dança das cadeiras tem mais capítulos. Outro nome na lista de prováveis mudanças é o da Gleisi Hoffmann, que pode ir para a Secretaria-Geral da Presidência. E adivinha? Isso não é sobre gestão, mas sobre fortalecer o PT dentro do próprio governo. Ou seja, não é só o Centrão que está pegando sua fatia do bolo, o próprio partido do presidente quer garantir que continua mandando. Então, no fim das contas, chamam de reforma ministerial, mas deviam ser mais sinceros e chamar de redistribuição de poderes, versão 2025. Porque competência, meu amigo, não é o critério principal. O que manda mesmo é quem tem mais influência dentro do governo. Enquanto isso, o Brasil segue com ministérios ocupados por políticos de estimação e a gente segue torcendo para, no meio dessa lambança, alguém acerte por acidente. Se tem uma coisa que político bom de jogo nunca faz, é dar ponto sem nó. E essa possível nomeação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria-Geral da Presidência tá cheirando menos a gestão eficiente e mais a uma jogada estratégica do PT para manter o controle das rédeas. Porque, sejamos sinceros, Gleisi indo para o governo não é sobre melhorar a máquina pública ou atender às necessidades da população. Isso é sobre blindagem política. O PT quer garantir que tem um espião de luxo bem pertinho do presidente para evitar qualquer desvio de rota. Afinal, confiar só em aliados nunca é o suficiente.
Melhor ter alguém de casa para não correr riscos, né? E tem mais. Essa movimentação não é só sobre o presente, mas também sobre o futuro do partido. Gleisi deve sair da presidência do PT, e isso abre um vácuo de poder dentro da sigla. Quem vai assumir o comando? Quem vai mandar e desmandar? A mudança no ministério já cria uma ponte para a próxima disputa interna, porque no PT ninguém dá um passo sem pensar no xadrez político a longo prazo. Só que, enquanto os grandes chefes do partido brincam de estratégia, o que isso muda na vida do cidadão? O brasileiro tá aí lidando com filas no SUS, inflação pegando, salário mínimo que mal dá pro básico, e os caras preocupados em garantir que a cúpula do PT continue forte. E olha que engraçado. A galera adora dizer que é contra a velha política, mas segue praticando o mesmo jogo de sempre. Quando é o adversário fazendo isso, chamam de fisiologismo e loteamento de cargos. Quando são eles, dizem que é fortalecimento do projeto político. A cara de pau tem limites? O fato é, essa mudança não é sobre o Brasil, é sobre manter o PT bem amarrado ao governo e pronto para o próximo ciclo eleitoral. No fim das contas, a pergunta real é: Gleisi indo para um ministério fortalece o governo ou só reforça o controle interno do partido? Porque na prática, o que a gente vai ver mesmo é um reforço no bunker petista dentro do Planalto. E o país? Continua esperando que um dia ministérios sejam ocupados por quem quer resolver problemas, e não só por quem quer manter o poder. E aí, Brasil? Já percebeu que toda essa movimentação de ministros parece um grande reality show político, mas sem prêmio para quem assiste? Reforma ministerial devia ser sobre melhorar a administração pública, mas na prática é só um grande jogo de interesses, onde o único critério é: quem precisa ser agradado agora? Porque a real é que nenhum desses ministros está sendo trocado para melhorar a vida do brasileiro. Eles estão sendo trocados para manter o governo em pé e deixar os aliados felizes. Quer um exemplo? O Ministério da Saúde, que deveria ser um dos pilares mais importantes do país, virou moeda de troca. A possível saída da ministra Nízia Trindade não tem nada a ver com a qualidade do serviço prestado, mas sim com a necessidade de agradar o centrão. E aí vem aquela pergunta: o próximo ministro será um especialista na área ou só um político com padrinho forte? E não para por aí. Essa dança das cadeiras acontece a cada governo sem exceção, e sempre pelo mesmo motivo: o toma lá da cá de cargos e favores. Já reparou que a gente nunca ouve um presidente dizer algo como: estamos trocando porque o ministro não cumpriu metas? Nunca. O papo sempre gira em torno de reacomodação política, atender aliados e reforçar a governabilidade. Mas, no final das contas, quem governa para quem? Porque a gente sabe muito bem como funciona. Se um ministro incompetente tem apoio político, ele fica. Se um ministro competente atrapalha os interesses de alguém grande, ele sai. Simples assim. E a eficiência do governo? Isso é detalhe. A verdade é que a população não ganha nada com essas trocas. Quem ganha são os caciques políticos que garantem mais influência, os partidos que ampliam sua fatia no governo e os aliados que saem da reforma ministerial com mais poder do que entraram. Enquanto isso, o povo segue pegando o ônibus lotado, esperando meses por uma consulta médica e tentando entender por que diabos governar o país parece sempre um grande jogo de tabuleiro onde só os políticos ganham. Então, antes de acreditar na narrativa de que essa reforma ministerial vai melhorar alguma coisa, se faz um favor e se pergunta: quem realmente está ganhando com essa história? Porque se tem uma coisa que a história já mostrou, é que no Brasil, quando os políticos trocam de cargo, o único movimento que a população faz é para trás. E lá vamos nós de novo, Brasil. Mais uma reforma ministerial, mais um monte de articulação política, mais um festival de cargos distribuídos e nada muda na vida do povo. Alguém surpreso? A real é que isso não é exclusividade do governo atual. É a regra do jogo. Todo presidente, seja de qual lado for, se ajoelha diante do Congresso e entrega ministérios como se fossem prêmios de um bingo. Quer governar? Tem que pagar o preço. E o preço é esse: distribuir poder para manter o governo de pé. O centrão tá no comando? Tá. Os caciques do PT estão se reforçando? Também.
O povo tem algum benefício direto com essa dança das cadeiras? Nenhum. E a gente continua nessa roleta russa, onde quem deveria decidir pelo país está mais preocupado em manter seus aliados satisfeitos. O mais cômico, ou trágico, é que todo governo critica esse sistema antes de assumir, mas quando chega no poder, faz exatamente a mesma coisa. Em campanha, o discurso é sempre contra o fisiologismo. No cargo, é um festival de cargos negociados. E o povo só assiste. E a pergunta que não quer calar: até quando? Até quando a gente vai aceitar que o Brasil seja governado assim? Até quando a gente vai fingir que as trocas de ministros são sobre eficiência e não sobre articulação política? Até quando vamos engolir que faz parte da política ver ministérios sendo ocupados não pelos mais capacitados, mas pelos mais influentes? A real é que o sistema tá podre e todo mundo finge que tá tudo bem. Os políticos dançam conforme a música, a mídia noticia como se fosse um evento normal e a população continua sofrendo com um governo que trabalha mais para si mesmo do que para o país. Então, da próxima vez que te venderem a ideia de que essa reforma ministerial é necessária para melhorar o governo, já pode dar risada. Porque o único grupo que realmente se beneficia dessas mudanças não está pegando metrô lotado, não está esperando consulta médica no SUS e muito menos preocupado se a gasolina vai passar dos R$7. E o Brasil continua refém do mesmo jogo sujo de sempre. Vocês estão ligados aqui no nosso canal de notícias? Aqui, quando a gente vir pegando fogo, jogamos mais gasolina, sempre trazendo as notícias mais quentes e bizarras do dia a dia. Não vacila, dá aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Aqui a gente fala o que ninguém tem coragem, e você faz parte dessa parada.